Antes de entender o que é capitalismo, é importante entender de onde veio esse nome. Capitalismo deriva da palavra capitalista, que se refere àquele que possui o capital, ou seja, os meios de produção. Capitalismo foi uma palavra usada por pensadores socialistas do século XIX para se referir de maneira pejorativa ao sistema onde os capitalistas, os donos do capital, definiriam onde os recursos escassos seriam alocados. Esse sistema depende de dois pilares fundamentais: a propriedade privada e as livres trocas. O ambiente propício para o surgimento desse sistema foi o Reino Unido do século XVIII, devido ao seu sistema político estável e ao seu sistema legal que protegia os direitos de propriedade e limitava o poder do Estado. Muitos apontam o escocês Adam Smith como o pai do capitalismo, assim como o alemão Karl Marx seria o pai do comunismo. Mas tem uma diferença importante entre os dois. Enquanto Adam Smith descreveu como a economia funcionava, Marx tentou prever como a economia funcionaria no futuro. Adam Smith defendeu o conceito de mão invisível, que pode ser resumido na seguinte passagem de sua obra-prima A Riqueza das Nações. Abre aspas. Todo indivíduo está continuamente empenhado em descobrir os mais vantajosos empregos para os capitais sob seu comando. É o próprio lucro que ele tem em vista, e não o da sociedade. Porém, ao examinar o que melhor lhe convém, ele naturalmente, ou melhor, necessariamente acaba preferindo aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Fecha aspas. Ou seja, os donos do capital, os capitalistas, utilizarão o maquinário, a terra, os recursos materiais sob seu domínio para atender às demandas dos consumidores, satisfazendo assim as necessidades dos outros. Como bem resumiu o economista Walter Williams, abre aspas. Antes do capitalismo, a forma como as pessoas acumulavam grandes riquezas era saqueando, pilhando e escravizando seus iguais. O capitalismo tornou possível se tornar rico servindo aos demais. Fecha aspas. Ou como resumiu o mais brilhante economista de todos os tempos, Ludwig von Mises, abre aspas. No mercado de uma sociedade capitalista, o homem comum é o consumidor soberano, aquele que, ao comprar ou se abster de comprar, determina em última análise o que deve ser produzido em quantidade e qualidade. Fecha aspas. O capitalista precisa estar continuamente atendendo os desejos das massas da melhor e mais barata forma possível, se quiser continuar rico ou se tornar ainda mais rico. Além disso, para atender esses desejos das massas, ele precisa da ajuda de mão de obra, criando assim empregos e melhorando a vida dos trabalhadores, com exceção, é claro, da mão de obra escrava, que acompanhou toda a história da humanidade e acabou sendo superada justamente em sociedades capitalistas do século XIX. Mas isso é assunto para outro vídeo. Uma crítica comum ao capitalismo é de que ele prioriza o lucro sobre o bem social. Ora, o capitalista só consegue ter lucro caso ele consiga atender às necessidades dos outros com eficiência. Nesse caso, ele está melhorando a vida da população ao redor. E o trabalhador só aceita voluntariamente o emprego por um determinado salário porque, caso ele não aceitasse, estaria em uma situação pior. Outra crítica comum ao capitalismo provém da teoria marxista da exploração, também conhecida como a mais-valia, que, por sua vez, deriva da teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho diz que o valor de uma mercadoria é igual à quantidade de trabalho necessária para produzi-la. No entanto, essa teoria foi refutada por economistas austríacos no fim do século XIX, como Karl Menger e von Bawerk, que desenvolveram a teoria subjetiva do valor. Essa teoria afirma que o valor de uma mercadoria depende das preferências e avaliações individuais das pessoas. Em outras palavras, o valor de algo não é inerente ao objeto em si ou ao trabalho envolvido em sua produção, mas sim à utilidade percebida por uma pessoa. Portanto, quando acontece uma troca no mercado, o comprador valoriza mais o bem comprado do que o dinheiro entregue na compra, e o vendedor, por sua vez, valoriza mais o dinheiro recebido do que a mercadoria entregue. Senão, a troca não aconteceria. E os dois não dão a mínima para o trabalho envolvido em sua produção. Logo, o valor é subjetivo. Já a teoria da mais-valia diz que o lucro obtido pelos capitalistas foi roubado dos trabalhadores, já que o bem foi produzido por eles. Essa teoria pode ser resumida na seguinte frase: se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Acontece que essa teoria ignora 4 pontos fundamentais: a poupança, o capital, o know-how e o risco envolvidos. A poupança refere-se à prática de reservar uma parte da renda ou recursos disponíveis agora para uso futuro. Essa prática é essencial para o bom funcionamento da economia,
já que sem poupança não há investimento. Então, quando alguém se abstém de consumir agora para consumir no futuro, é justo que essa pessoa seja remunerada por isso. Quando o capitalista investe em algum empreendimento, ele faz isso, se abstém de consumir agora para investir no futuro. Ou, é claro, alguém poupou por ele. Neste caso, ele tem que pagar o devido juros, que nada mais é do que o preço do dinheiro. O capital é uma forma de ativo econômico usado para produzir as mercadorias. Essa teoria ignora o fato de que o capitalista forneceu o espaço, o maquinário e os insumos para produzir tal mercadoria. Sem elas, o trabalhador não seria capaz de produzi-las. O know-how é o conhecimento técnico ou habilidade prática necessária para produzir um bem, o que muitas vezes é ensinado pela empresa ao funcionário. Por último e mais importante, o risco, que se refere à incerteza associada a uma ação ou decisão que pode resultar em ganhos ou perdas. O capitalista não sabe com certeza quais serão as futuras demandas dos consumidores, até porque os desejos das pessoas estão em constante mudança. Portanto, ele está em constante risco de não alocar esses recursos com eficiência e ter prejuízo. Já o trabalhador receberá o seu salário independente de lucros ou prejuízos. Ou seja, o capitalista tem uma ideia, poupa ou paga juros para alguém que poupou por ele, investe em espaço, maquinário, insumos, desenvolve uma maneira de transformar esse capital em bens potencialmente demandados por consumidores no futuro, corre todo o risco enquanto o trabalhador só executa, sem risco algum. Portanto, essa teoria é injusta, além de partir de uma premissa equivocada, que é a teoria do valor-trabalho, como já vimos anteriormente. Outra crítica comum ao capitalismo é de que ele gera desigualdade e, consequentemente, pobreza. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a desigualdade em si não é um problema. O verdadeiro problema é a pobreza, até porque ninguém morre de desigualdade. A desigualdade em si só é um problema caso você seja invejoso, mas aí o problema está em você. O segundo erro dessa crítica é supor que a pobreza é uma consequência da desigualdade. Essa ideia parte da premissa de que a economia é um jogo de soma zero, onde para um ganhar, outro tem que perder. É como se a economia global fosse uma grande pizza, e se alguém consegue uma fatia maior, as outras pessoas terão que, necessariamente, se contentar com uma fatia menor. Essa é uma ideia totalmente equivocada, já que a economia global é, na verdade, como se fosse um bolo que está em constante crescimento. As demandas das pessoas são infinitas, e todo dia você tem a oportunidade de tentar atender essas demandas com bens ou serviços e pegar uma fatia desse bolo. Como eu estou tentando fazer aqui agora, tentando produzir conteúdo para o YouTube e atender as demandas das pessoas por informação. Se eu for eficiente nisso, poderei conseguir uma fatia desse bolo. No início do século XIX, a população mundial era de cerca de 1 bilhão de habitantes. Hoje já bateu a marca de 8 bilhões. Se a economia fosse uma pizza fixa, hoje todos teriam uma fatia muito menor dessa pizza. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. A oferta de bens e serviços hoje é muito maior para todos, e qualquer trabalhador pobre de um país capitalista vive melhor e com mais conforto do que os nobres do século XVIII. E em terceiro lugar, a pobreza é o estado natural do ser humano. Portanto, a pergunta correta não é o que causa a pobreza, mas sim o que causa a riqueza. A riqueza é construída com trabalho duro em um ambiente de liberdade, onde os direitos de liberdade, propriedade e igualdade perante a lei estejam garantidos. Essa riqueza é distribuída com as pessoas trocando livremente esses bens e serviços na sociedade. É claro que essa riqueza não será dividida de forma igualitária, e nem seria justo que assim fosse. Até porque algumas pessoas gastam mais com supérfluos e outras são mais econômicas. Algumas trabalham mais, outras menos. Algumas são mais inteligentes e criativas, outras nem tanto. Algumas têm mais sorte, outras nem tanto. Portanto, não seria justo tomar daquele mais esforçado e entregar para aquele menos esforçado. A caridade tem que ser sempre voluntária, com o seu próprio dinheiro e, de preferência, sem querer nada em troca, como bem colocou Walter Williams, abre aspas. A caridade é uma das motivações humanas mais nobres. O ato de tirar do próprio bolso para ajudar um homem necessitado é louvável e admirável. Tirar do bolso de outra pessoa, porém, é desprezível e digno de condenação. Fecha aspas. Pois é muito fácil ser caridoso com o dinheiro dos outros, mas não tem nada de nobre nisso. Além do mais, você não pode ajudar os outros fazendo a eles o que eles poderiam fazer por si mesmos. E lembrando, com a liberdade vem a responsabilidade individual.
Outro ponto importante a ressaltar é que no início de alguma inovação tecnológica, esse luxo fica disponível só para os mais ricos, já que a oferta dessa inovação ainda é baixa, mas a demanda é alta. Tão logo a oferta aumenta, o preço cai e passa a estar disponível para o homem comum. Isso acontece porque os capitalistas ganham muito mais dinheiro produzindo produtos baratos para as massas do que luxos para os ricos. Ou seja, é melhor ter uma margem de lucro menor vendendo para muitos do que uma margem alta vendendo para poucos. Exemplo disso é que o faturamento da Volkswagen é muito maior que o da Ferrari, o da Toyota muito maior do que o da Rolls-Royce, o do McDonald's muito maior do que o da The French Laundry, e o da Primark é muito maior do que o da Gucci, e assim por diante. E para concluir o raciocínio, eu gostaria de mais uma vez citar Mises, abre aspas. O capitalismo é essencialmente um sistema de produção em massa. Derrama fartura sobre o homem comum. Elevou a média do padrão de vida a um nível jamais visto. Tornou acessível a milhões de pessoas prazeres que há poucas gerações estavam ao alcance somente de uma pequena elite. Fecha aspas. Agora, como saber quais países são capitalistas e quais não são? É difícil definir quais países são capitalistas, porque hoje a maioria, se não todos os países do mundo, são economias mistas, ou seja, uma parte da economia é mais livre e a outra parte é estatizada, ou sofre forte regulação. Acontece que quanto maior o setor privado, maior a qualidade de vida das pessoas em geral naquele país. E quanto maior é a intromissão do Estado na economia, menor é a qualidade de vida da população em geral. Uma boa forma de medir o tamanho da intromissão do Estado dentro de um país é usando o ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. A Heritage Foundation é um think tank conservador norte-americano que utiliza os seguintes critérios para o seu ranking. Estado de Direito. Avalia a eficácia do sistema legal e a proteção dos direitos de propriedade. Tamanho do governo. Examina o tamanho do governo em relação ao PIB, incluindo gastos públicos, impostos e dívida pública. Eficiência regulatória. Analisa a eficiência e a transparência das regulamentações governamentais. Abertura de mercados. Avalia a liberdade de comércio internacional, incluindo tarifas, barreiras comerciais e controle de câmbio. Integridade do sistema monetário. Examina a estabilidade da moeda e a inflação. Liberdade de comércio internacional. Avalia a liberdade de investimento estrangeiro e a facilidade de realizar negócios internacionais. Liberdade de trabalho. Examina a flexibilidade do mercado de trabalho e os direitos trabalhistas, entre outros critérios. Ao examinar o ranking de liberdade econômica e compará-lo com o ranking de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, você poderá observar que os países com maior liberdade econômica, ou seja, os países com mais capitalismo, têm uma maior qualidade de vida. É claro que um determinado país, ao adotar medidas mais capitalistas, tem um crescimento de seu IDH de forma lenta e gradual, já que são medidas de longo prazo. E ao adotar medidas mais socialistas, a queda na qualidade de vida costuma ser mais rápida. É como disse o filósofo britânico Roger Scruton. As coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. O ranking classifica os países da seguinte forma. A nota 100 seria para o país totalmente livre, e a nota 0 seria para o país totalmente não livre. Então, os países com nota de 80 a 100 são classificados como livres. Os países com nota de 70 a 79 são classificados como majoritariamente livres. Os países com nota de 60 a 69 são classificados como moderadamente livres. Os países com nota de 50 a 59, majoritariamente não livres. E os com nota abaixo de 50 são classificados como reprimidos. A qualidade de vida mensurada pela renda per capita é muito mais alta em países economicamente mais livres. Os países que foram classificados como livres ou majoritariamente livres no índice de 2021 geram rendas que são mais do que o dobro dos níveis médios em outros países e mais do que 6 vezes superior às rendas das pessoas que vivem em países classificados como reprimidos. A liberdade econômica está altamente vinculada ao bem-estar geral, valendo-se de fatores como saúde, educação, meio ambiente, inovação, progresso social e governança democrática. O Brasil ocupa atualmente a posição de 143 entre 184 países avaliados, com uma nota de 53,4, e é classificado como majoritariamente não livre, quase reprimido.
Ou seja, um país muito mais socialista do que capitalista. E isso mesmo durante o governo Bolsonaro, já que isso não depende tanto assim de quem ocupa a cadeira do poder executivo no momento, mas sim com a sua Constituição, o seu modelo de Estado. Por mais que a desigualdade em si não seja um problema, como vimos anteriormente, eu entendo que para muitas pessoas ela é sim um problema. Então eu acho importante fazer essa comparação entre o ranking de liberdade econômica e o índice de Gini. O índice de Gini é uma medida estatística que avalia a desigualdade de renda em uma determinada população. Ele varia de 0 a 1, sendo que 0 representa igualdade absoluta, ou seja, todos têm a mesma renda, e 1 representa desigualdade absoluta, onde uma pessoa tem toda a renda enquanto o resto das pessoas não tem nada. Ou seja, quanto mais próximo de 0, menos desigualdade, e quanto mais próximo de 1, mais desigualdade. Ao comparar esses dois rankings, é possível observar que entre os países mais desiguais do mundo, todos estão classificados como majoritariamente não livres ou reprimidos no ranking de liberdade econômica. Ou seja, os países mais desiguais do mundo são todos socialistas. Irônico, não? Isso acontece porque o Estado intervencionista é um grande criador de monopólios e privilégios. E muitas das críticas ao livre mercado, ou ao também chamado capitalismo laissez-faire, que em francês quer dizer deixe fazer, deixe livre, provém de comparações ao mundo ideal, perfeito, utópico. É a famosa falácia do Nirvana, quando alguém rejeita uma solução ou proposta realista apenas porque ela não é perfeita e não atende a todos os problemas ou critérios ideais. Em essência, é a ideia de que, se algo não for absolutamente perfeito, não deve ser considerado válido ou útil. Essa falácia desconsidera a realidade de que muitas vezes não existem soluções perfeitas e que escolher a melhor opção disponível, mesmo que não seja perfeita, é o certo a fazer. O capitalismo pode não ser perfeito, mas é muito melhor do que todas as alternativas, até porque todas as outras alternativas consistem em forçar as pessoas a agir de maneira diferente da que agiriam espontaneamente. Só o capitalismo garante a liberdade individual, que é um direito natural de todo ser humano. Bom, por hoje é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Queria te pedir que você compartilhe o vídeo com aquele seu amigo socialista para que ele venha aqui apresentar o seu contraponto aos argumentos apresentados no vídeo. É isso.